Os corpos produzem som. Ouvir o rádio, deixar cair um jarro de vidro no chão, ou até mesmo bater palma ao término de um espetáculo. Todas essas ações produzem som. Mas o que vem a ser som? Som é o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio, cujo efeito é captado pelos ouvidos. Se você colocar a mão em sua garganta e emitir um som qualquer, sentirá a garganta tremer. São movimentos vibratórios das suas cordas vocais, provocando uma perturbação no ar. Para se propagar, o som precisa de um meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Se pusermos nosso ouvido perto do chão em uma estação de trem, sentiremos a vibração sempre que um trem se aproximar, o que prova que o chão é um meio sólido de propagação sonora. Da mesma forma, as baleias conseguem se comunicar emitindo sons que são audíveis a longa distância. O meio de propagação é a água, que se encontra no estado líquido. E, por fim, ouvimos canções no rádio. O som que ouvimos chega a nós pelo ar atmosférico, ou seja, por um meio gasoso. O som pode se propagar em diferentes frequências, mas só conseguimos percebê-lo nas frequências que estão compreendidas no intervalo de 20 Hz e 20.000 Hz. Frequências inferiores a 20 Hz são os infrassons, são como os elefantes conseguem se comunicar. Ondas superiores a 20.000 Hz são ultrassons, são como os cachorros conseguem ouvir a frequência ultrassônica. Nos hospitais, utilizamos o eco produzido pelas ondas dos órgãos para visualizar os tecidos em um procedimento chamado de ultrassonografia. Navios e submarinos usam o sonar para detectar outras embarcações ou possíveis rochedos no mar. É quase impossível encontrar um ambiente livre de som, ou seja, com silêncio completo. Os sons que distinguimos no dia a dia podem ser muito diferentes, como os das músicas, das buzinas de carros, da fala, do canto de um pássaro, do bater de um martelo, do rasgar de uma folha no caderno. Os corpos conduzem som. Na natureza, há corpos que produzem vibrações que se propagam em qualquer meio, sólido, líquido e gasoso. Assim como com a eletricidade, dizemos que são corpos bons condutores de som. Os metais, os líquidos e o ar são exemplos de bons condutores de sons. Eles produzem vibrações e originam ondas sonoras. Em geral, materiais maleáveis como a lã, o tecido e espumas, que não emitem vibrações e não dão origem a ondas sonoras, são assim corpos mal condutores de som. Todo som tem sua medida por meio de seu timbre. E hoje é muito importante sabermos de que maneira os técnicos realizam essas medidas como proteção contra a poluição sonora. O nosso ouvido capta os sons à nossa volta, até mesmo quando estamos dormindo. Os sons que ouvimos muitas vezes alertam-nos das ações que não estamos vendo. Exemplos como o toque do telefone, o freio de um carro, o toque do despertador. Para a medida do som, os técnicos usam um aparelho chamado de decibelímetro, sendo suas respostas em decibéis. A exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis provoca perda gradativa da audição. Aí no exemplo, nós temos alguns casos de sons
e os decibéis produzidos por cada um. Em uma casa sossegada, por exemplo, nós temos 20 Hz, 20 decibéis. O murmúrio são 30 decibéis. Música baixa, 40 decibéis. Conversa em tom normal, 60. Televisão, 65. Tráfego intenso, 80 decibéis. iPod no volume máximo, 110 decibéis. Buzina, 110 decibéis. Britadeira, 110 decibéis. Show em estádio, 120 decibéis. Avião a jato decolando, 130 decibéis. Um tiro, 140 decibéis. É tão séria a situação da poluição sonora atualmente que podemos verificar na tabela de decibéis a seguir o tempo de exposição ao som que o ouvido humano pode suportar sem prejuízo para a audição. Em 85 decibéis, o ouvido humano só consegue suportar por 8 horas, 86 decibéis por 7 horas, 87 decibéis por 6 horas, 88 decibéis por 5 horas, 89 decibéis por 4 horas, 100 decibéis por 1 hora, 110 decibéis por 15 minutos, 115 decibéis por 7 minutos.